no currículo, que provavelmente foi a mídia, né? Como Sim. fizeram comigo também. Nossa, a Giovana saiu da Globo na época da eleição do Bolsonaro. Não, não, não. Saiu. Mas igual o que o Emílio diz, né? Que ele fala, nenhuma mídia é negativa. É verdade, Giovana? Depende do ponto de vista. Fala que nenhuma mídia é negativa no sentido de liberdade de expressão. Eu acredito, eu defendo até o último minuto que você tem o direito de falar bobagens, por mais que eu possa não concordar com Sim. você. Isso é fato. Agora, dizer que não existe um conteúdo que é ruim sobre alguém, não sei se foi nesse sentido que ele quis É nesse dizer. sentido mesmo, que ele falou que o pessoal esquece. Eu vou dar o contexto, né? O contexto que ele falou foi da Carol Conká lá. Ah, sim. Carol Conká, putz, que ela Mas saiu ela meio acabou, queimada né? e tal, e não sei o Mas quê. onde ela tá? Ela Ah, existe, mas essa depois menina? ela teve um negócio no... Não era no Netflix que saiu? Saiu uma... Sei lá, uma série Eu sobre não ela e sei, eu nunca tal. mais ouvi falar dela, Aí- nem vi ninguém fazer nada com ela. Assim, eu também não acompanho mais entretenimento. Desde Sim. o UOL, eu Entretenimento, aí... eu saí, assim. Eu lembro que na época eu fiz uma análise sobre ela, foi 2021, 22, foi no BBB, né, que deu Sim. aquela polêmica toda. Eu lembro que eu fiz uma análise sobre comunicação, as bobagens que ela falou e tal, tecnicamente, porque eu realmente não acompanho, não sabia quem era ela até então. Mas ela sumiu. O que eu penso? O cancelamento ele é muito bom pra quem sabe surfar. Eu fui cancelada já algumas vezes. Sério? Qual foi Sério. o caso mais polêmico aí? Foi na época do Bolsonaro, quando eu falei da Globo e aí eu viralizei. Foi um dia depois que o Bolsonaro perdeu, que eu fiz um texto falando por que eu saí da Globo. Então aquilo ali viralizou. Mas eu fui cancelada já por falar o que eu acredito, viralizei, atacada. Desde. Uma vez eu fiz um conteúdo falando sobre a importância de dizer não. Se você não diz Sim. não, do que vale o seu sim. E aí as mulheres começaram a contar situações em que elas não disseram não e, por exemplo, perderam a virgindade com o cara porque as amigas ficavam pressionando que ela era virgem. Sim. E eu comecei a compartilhar isso. E aí falei do feminismo, aí as feministas me cancelaram e começaram a falar de mim, enfim. E aí eu abri meu carrinho e fiz muito dinheiro. Porque chegou muita gente que bom. não sabia, né, que era oratória, que era comunicação, viram me explicando, eu contei minha trajetória de desenvolvimento pessoal, de beleza, estética, tananã. Pronto, elas compraram meu produto. Então, quem sabe jogar o jogo do cancelamento faz muito dinheiro. Eu dou consultoria para marcas que foram canceladas e muita gente que não conhecia ficou sabendo daquela marca e quando você vai ver aquela marca vendeu assim Explodiu. muito. Da dona da marca falou para mim, olha, foi a semana mais difícil da minha vida, eu nunca recebi tanto ataque, tanta mensagem falando que iam me matar. Mas eu nunca financeiramente, vendi tanto. Assim, tô falando empresa que existe há Sim. 20 anos, tá? Há não é 20 empresa anos. que surgiu ontem. Então, nesse sentido, se você souber surfar a onda, e uma coisa importante também. Eu também sempre falo isso pros meus clientes. Não é cancelar por ser cancelado, você tem que ter uma rede de apoio. Ela não tinha. Ela foi cancelada e o próprio grupo se voltou contra ela. Nossa, próprio grupo. Você nunca mais. Onde ela tá? É. Quem que faz show Verdade. com ela? Quem que faz parceria, Ninguém. lança música? Ela sumiu. Então as pessoas se afastaram. E de foi a primeiro mesma momento, coisa. às vezes até abraça ali, mas depois quer distância, né? Sim. E foi a mesma coisa que aconteceu com a Bel Pass, né, na época ali. Não sei se você lembra da menina do Vale. Lembro. Nossa, que aquela era super Foi a empreendedora e mesma tal, não sei o coisa. quê, né? Ela era apoiada pelo Flávio Augusto, apoiada pelo Abílio Diniz, né? Acho que é o Abílio Diniz, não tenho certeza. O dono da Ambev, como é o nome dele? Jorge Paulo Leman. Todos esses caras, nossa, a Bel Pass, a menina, Vale do Silício. Quando surgiu, quando descobriram que ela tinha trocado uma palavrinha ali no currículo, que provavelmente foi a mídia, né? Como fizeram comigo também. Nossa, a Giovana saiu da Globo na época da eleição do Bolsonaro. Não. Saí da Globo em 2016. Depois trabalhei no UOL, saí do UOL em 2017 e comecei a dar treinamentos no mundo corporativo em 2018. Só que em 2022 eu fiz um post indignada com a Globo, viralizou e as pessoas começaram a falar que eu saí da Globo em 2022. Sim. Aí é por conta e risco de quem falou, não tem nada a ver com isso. Mas ela, ao invés de falar, não, gente, peraí, a imprensa trocou aqui, eu não tenho 5 diplomas, eu tenho 2, né, e mais 3 cadeiras ali, você faz uma aula adicional, uma aula extra ali na faculdade. Ela deixou, e quando o negócio explodiu, dizendo que ela tinha mentido, ela peitou e falou, não, vocês não estão entendendo, tananã. Ali, cadê o grupo? Cadê esses caras que estavam vendo ela? Ninguém falou nada. Ninguém se manifestou. Ninguém defendeu ela. Pronto, acabou. Verdade, Então você sumiu, precisa né? saber.
Não sei onde ela tá. Não sei se alguém tiver notícias dela, não tenho nem ideia de onde ela tá. Não acompanho, não sei, não vejo, mas assim, no mundo do RH e corporativo das empresas, que é o mundo em que eu estou, eu não vejo mais ela. Pode ser que ela tá em outro país, não sei, em outros lugares. Até uma vez me falaram que ela tava fazendo uns projetos na Arábia, um negócio assim, Dubai, não sei, mas já faz muitos anos isso. Então, existe marketing ruim? Existe se você não souber usar ele a seu favor. Aí Sim. existe. Que é a questão da narrativa. Todo mundo meteu o pau no Bolsonaro em 2016, 17. Ele foi eleito em 18. Por quê? Porque Sim. ele soube virar o jogo. O Marçal já não conseguiu fazer a mesma coisa. Né? O Marçal deu um tiro no próprio pé. Você acha que dava pra salvar a candidatura do Marçal ali ou não? A gente só ia saber no domingo se ele não tivesse soltado aquele atestado falso ali. Foi um atestado, Foi um não lembro o que atestado, foi. Mas se ele não tivesse soltado aquilo ali na sexta-feira à noite, a gente saberia no domingo, não tem como saber. Mas ele errou naquela cadeira, porque ele chamou, né? Ele falou, vem, vem. É. Então ali a imagem dele ficou muito queimada com quem não conhecia ele. Ali ele estava falando pro público do Datena, ele estava Sim. falando pro público do Boulos, ele estava falando pro cara que estava em cima do muro. E o cara que tá em cima do muro é o terceira via. É. O cara terceira via, ele não quer o radicalismo da direita e da esquerda. Ah, eu sou de direita, eu não sou radical. Tá. Vamos entender o pensamento do cara da terceira via, porque se a gente quer ganhar essa eleição, a gente tem que entender como que esse público pensa, como ele se comunica e criar uma estratégia para Sim. isso. É assim que funciona. Né? É assim que funciona. Isso é comunicação. A comunicação é o que ela é, não o que você gostaria que ela fosse. Verdade. Né? Então, você pode dizer pra mim que você não é direita radical. O cara do meio, na perspectiva dele, no conceito dele, ele acha que você é. Então, Verdade. como político, né? Se eu fosse político, eu pensaria, preciso pegar voto de quem não tá fechado comigo. E ali o Bolsonaro errou. O Bolsonaro. Ali o Marçal errou. Porque ele tinha o público do Datena, que o Datena não indo, se tivesse um segundo turno, né, por exemplo, o Datena não indo pro segundo turno, ele poderia pegar o público do Datena. Sim. Quando ele chama o Datena pra porrada, o que ele faz? Pronto, perdeu 2% de intenção de votos. É. E aí foi perdendo. Eu não sei se ele fosse se desse ele, Boulos e Nunes, sem essa situação na sexta-feira, se ele teria levado, não tenho certeza. Também não tenho certeza se fosse ele Boulos, se ele levaria. Não dá pra saber, Mas o resultado do Nunes foi bem óbvio depois do atestado, assim, tava na cara. Na sexta-feira, quando eu vi o atestado, eu falei, putz, agora que é Nunes certo. Eu tinha certeza que o Nunes ia levar. Já dava pra colocar nas casas de aposta lá, o Nunes. Receba Bitcoin grátis na Conte Ganhe até 250 em Bitcoin só por abrir sua conta na Conte a corretora 100% livre de taxas, com mais de 2.000 ativos para você negociar em tempo real. Criptomoedas, ações brasileiras e globais, ETFs, commodities e muito mais. E para ganhar, utilize o cupom TUBARão sem o tiozinho, Tubarão.